Continuidade aqui aos raios de curvatura, seria o vídeo 2, vamos colocar assim. Então eu vou ter um ponto, tá, na superfície do elipsoide de referência, e a normal nesse ponto, o plano contendo essa normal, vai dividir a superfície do elipsoide gerando uma curva que vai ser denominada de seção normal. Vamos voltar aqui um pouquinho, aqui ó, seria essa definição aqui, eu tenho um ponto, vai cortar esse ponto, dividir ele, certo? Vai seccionar ele, tá? A superfície do elipsoide gerando uma curva que é chamada de seção normal, tá? Então, esses raios de curvatura da seção normal depende do azimuth da linha. Ele pode ser mais próximo do polo ou mais próximo do equador, tá? Para cada ponto, sempre vai ter duas seções normais, que essas é que são interessantes para a gente, tá? Que a gente chama de curvatura máxima e mínima. Então, no elipsoide, a gente vai ter a seção meridiana, tá? Plano contendo os pontos e os polos, e a seção primeiro vertical, que é a seção do ponto perpendicular à seção meridiana. Uma coisa que sempre o pessoal fala é que a seção meridiana, sempre tem uma certa confusão, a seção meridiana tem raio de curvatura chamado de mínimo, e o primeiro vertical de raio máximo. Tá? Então, a hora que você encontrar essa seção primeiro vertical, ela vai ter o raio máximo, não tem nada maior do que ela, tá? Por exemplo, ok? Bom, essas duas quantidades são muito importantes quando a gente vai fazer algumas denominações. Novamente aqui, eu não vou ficar fazendo as deduções matemáticas, eu vou trazer só, basicamente, da onde ela vem, tá? Para chegar na equação do M aqui. Se alguém tiver interesse e quiser, é só me mandar uma mensagem, um e-mail, que eu mando a parte de matemática, de como faz todas as derivadas para chegar aqui, tá? Passo a passo. Beleza? Então aqui a gente tem ó, um desenho, tá? Da seção meridiana, que seria esse M aqui. Então esse M é a normal de um ponto contado a partir de uma interseção. Então a interseção está aqui embaixo. Tá? Interseção normais entre dois pontos. Essa distância ds aqui, ela é pequena, então ela pode ser, a gente fala infinitesimal, ela pode ser contada como uma reta. Tá? Esse dφ aqui é uma separação angular. E uma definição de seção meridiana é a qual passa pelo ponto considerado, vamos supor que eu tivesse um P e um P' aqui, certo? E pelos polos do elipsoide, certo? Vai passar aqui, vai cortar aqui embaixo, certo? Então a seção meridiana de um ponto acaba sendo uma elipse. É que aqui não dá para imaginar em 3D, mas é como se ela seccionasse isso aqui de forma a ser uma elipse. Bom, então eu tenho uma relação aqui, ó, que esse ds eu posso falar que é esse m multiplicado por esse dφ. E sei que o meu ds é uma distância, certo? De dx quadrado mais dz quadrado, certo? Raiz disso. Fiz a manipulação dela aqui, tá? Para facilitar na hora das minhas derivadas. Então, realizando todas as derivadas, as manipulações, certo? E eu vou obter o raio de curvatura da seção meridiana, que é esse M aqui. De novo, se alguém quiser saber de onde chega aqui para cá, vai ser umas 3 páginas de cálculo aí, tá? Então, olha só, a minha seção meridiana, ela está relacionada à minha excentricidade, que por sua vez a gente acha através do meu achatamento, que normalmente é dado, e do meu semi-eixo maior, e a minha latitude do ponto que eu vou estar utilizando, certo? A mesma coisa é para o raio de curvatura da seção primeiro vertical. Eu tenho aqui ó, meu raio de curvatura seção primeiro vertical, que alguns chamam de grande normal, depois tem uma parte que é pequena normal, enfim, mas a gente vai falar mais de forma geral para achar aqui essa seção primeiro vertical, tá? Só que estou querendo dizer que tem outros nomes. Então, esse N aqui vai ser a distância da superfície do elipsoide, certo? Até a interseção no semi-eixo menor, certo? E aí, existe um teorema, né, que fala o seguinte, o raio de curvatura de uma seção inclinada é igual ao raio de curvatura de uma seção normal multiplicada pelo cosseno do ângulo formado pelas duas seções. Então, é isso que a gente vai aplicar aqui, certo? O raio de curvatura de uma seção inclinada, que vai estar no ponto aqui, é igual ao raio de curvatura de uma seção normal, que é o meu N, multiplicado por um ângulo. Então, P igual a N. Como eu estou por fora aqui, ó, é 90 menos esse valor. Por uma relação
de trigonométrica, tá? Quando eu falo seno de 90 menos φ, eu posso transformar isso aqui em n cosseno de φ, dá a mesma coisa, beleza? Se usar aqui ou usar aqui, dá a mesma coisa. De novo, fazendo as devidas manipulações, se alguém tiver interesse também eu mando as outras 3 páginas para dar uma olhada, certo? Eu vou obter o meu n, meu primeiro vertical. Esse primeiro vertical, de novo, vocês, olha aqui, excentricidade, que por sua vez eu acho através do achatamento, e meu semi-eixo menor. Tá? Então essas são as relações que a gente vai estar utilizando, ok? Tá? Olha onde vai entrar tudo isso. Numa transformação de coordenadas geocêntrica para cartesiana. Então eu tenho um ponto lá onde eu tenho as coordenadas geodésicas, φ, λ, dh, de um ponto qualquer. Eu quero calcular as coordenadas desse mesmo ponto, x, y, z. Ou seja, eu quero calcular as coordenadas cartesianas desse ponto, que normalmente é o que o GPS usa. Tá? Ele usa a coordenada cartesiana e depois transforma para o que a gente quiser. Tá? Então, olha os parâmetros da geometria do elipsoide que vão estar associados. Meu n. O que tem no meu n lá? Achatamento, ou seja, FA. Certo? Eu acho o n, acho o n, acho o n. Então está aqui através dos parâmetros da geometria do elipsoide. O h, o φ e o lambda é dado. Certo? Aí é fácil calcular. Eu acho x, y, z em função dos valores φ, λ, dh, latitude, longitude e altitude geométrica e dos parâmetros do elipsoide. A mesma coisa, eu consigo fazer a transformação de cartesianas em geocêntricas. Então, ó, só que é o contrário. Eu tenho x, y, z e quero transformar para φ, λ, dh. Então aqui eu tenho, ó, no caso, esse valor é dado, certo? Eu tenho o x e o y, é muito mais fácil calcular por aqui, mas posso calcular dessa forma também utilizando os parâmetros do elipsoide. Normalmente esse aqui é mais fácil. Só que o problema é o seguinte, quando eu vou calcular o meu φ, eu dependo do meu h. E o h eu não vou ter. Por que eu não vou ter o h? Aí você vai falar, mas calcula por aqui, ó. H é igual a P, eu não tenho φ, porque eu vou estar calculando de forma iterativa. Então, na primeira aproximação, eu faço o meu h igual a zero através dessa equação 1. Ponho que aqui é zero, certo? Aqui é zero, aí n por n aqui vai dar 1, vai ficar só essa parte aqui, correto? Acho essa tangente. Acho esse φ através do arco tangente. Jogo aqui embaixo, acho o H que eu achar, eu jogo aqui no H de novo, certo? Tudo bem? Tranquilinho? Então é dessa forma que a gente vai fazer x, y, z para H, tudo bem? Então eu tenho que fazer iteração. Então essa é a primeira parte a fazer. Depois a gente vai fazer um exercício e vai ficar bem mais tranquilo para entender. E aí, aonde vai entrar também muito as coisas. Na hora que eu quiser fazer os parâmetros de transformação, certo? Imagina que eu tenho as coordenadas em SAD, vamos pensar aqui em WGS 84 e quero passar para SAD 69. Então eu vou pegar as coordenadas de SAD 69, perdão, de WGS, e vou somar esses valores. Aí eu acho SAD 69, certo? Beleza? Se for ao contrário, eu vou pegar de SAD 69 e aqui no caso aqui de SAD 69 para Sirgas, tá? Então vamos pensar aqui, ó, WGS para SAD 69. Depois de SAD 69 para WGS só mudou os números aqui, ó. Então por isso que eu coloquei aqui para vocês verem, ó. No caso de SAD para Sirgas é o que a gente usa hoje, mas se você pegar uns mapas antigos que tiverem SAD 69 para Sirgas, então você pega a coordenada, transforma ela em cartesiana, de cartesiana você aplica a coordenada SAD 69 menos 6735 mais tal, mais, né? Vai achar elas em cartesiana, certo? Depois você transforma elas para o sistema φ, λ, dh em Sirgas, tá? Então aqui, esse que está destacado em azul é só para mostrar que de WGS para SAD você tem mais, menos, mais, e de SAD para WGS menos, mais e menos. Então é só mudar. Então, se alguém te der de SAD para Sirgas, de Sirgas para SAD, é só você mudar os valores aqui, inverter os valores. Tudo bem, pessoal? Tá? A gente vai fazer um exemplo desse daqui, um exercício, na outra semana, e aí vai ficar bem mais claro isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá bom?
Tranquilo? De novo, se vocês tiverem dúvidas, verifiquem o horário de atendimento, tá? E aí a gente conversa, me manda e-mail, entre em contato, não fiquem com dúvidas, tudo bem? Então, nós paramos por aqui, certo? E até a próxima aula. Obrigado a todos.